A divina revelação do céu. Capítulo 2. O trono de Deus. O céu é um lugar real. É literalmente o lugar para onde vamos. Não é nenhum sonho efêmero, nem mesmo uma visão imaginária. Deus revelou a todos nós muitas das realidades do céu através das Sagradas Escrituras. O primeiro céu. O primeiro céu é o formado pela atmosfera. Nele está o ar que envolve a terra. E onde os pássaros voam e o vento sopra. É o lugar em que as chuvas, as tempestades, as névoas, as neblinas e as nuvens são formadas. Este céu é o lugar a que o anjo se referiu em Atos 1:11, quando ele perguntou aos discípulos: por que estavam olhando para o céu? Jesus, quando falou com o Pai, levantou os olhos ao céu. João 17:1. Ou seja, na direção do primeiro céu. O segundo céu. E o lugar chamado de espaço. Esta é a região onde fica o Sol, a Lua, e as estrelas. Ele é mencionado em vários lugares na Bíblia. Veja algumas dessas citações, mostradas aqui. Deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Gênesis 22 versículo 17. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus. Sejas seduzido a inclinar-te perante eles e des culto àqueles coisas que o Senhor, teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Deuteronômio 4 versículo 19. Ou poderás tu atar as cadeias do sete estrelo ou soltar os laços do Órion? Ou fazer aparecer os signos do zodíaco ou guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Podes estabelecer a sua influência sobre a terra? Jó 38 versículos 31 ao 33. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Isaías 13 versículo 10. Logo em seguida a tributação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. E os poderes dos céus serão abalados. Mateus 24 versículo 29. O terceiro céu. O destino dos justos, entretanto, está além da atmosfera e das estrelas. Esse lugar é o que o apóstolo Paulo mencionou, quando escreveu: conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até ao terceiro céu. 2 Coríntios 12 versículo 2. O céu, com o conceito que estou empregando neste livro, é a região frequentemente mencionada como aquela em que há a presença imediata de Deus. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer, agora, por nós, diante de Deus. Hebreus 9 versículo 24. Céu é o lugar onde Deus vive. Quando Jesus nos ensinou a orar, Ele nos disse para orar, com as palavras: Pai nosso, que estás no céu, Mateus 6 versículo 9. Em 1 Reis 8 versículo 30, o céu é chamado de lugar da habitação de Deus. Em Salmos 11 versículo 4, ele é chamado de Santo Templo, onde Deus tem o seu trono. Lá, no templo da divina majestade de Deus, a sua excelente glória é revelada de várias maneiras visíveis. É um lugar sagrado de luz, de alegria e de glória. Não sabemos onde se acha o local preciso da sua localização, mas na Bíblia ele é dito, com frequência, como estando em cima. Sabemos que Deus Todo-Poderoso está nesse céu. Lá todos os santos, os anjos e os adoradores dirigem-se essencialmente a Deus Pai e a Jesus Cristo. Que glorioso grupo de pessoas há no céu! Os anjos estão lá, porque Jesus disse: os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Mateus 18 versículo 10. Os santos estão lá porque Jesus nos prometeu: para que, onde eu estiver,
estejais vós também, de João 14 versículo 3. Em 1 Pedro 1 versículo 4. Somos informados de que uma herança foi reservada para nós no céu. Uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, e que nunca desaparecerá. Meu irmão, fico emocionada ao testemunhar sobre a maravilhosa visita que fiz ao céu. Emociono-me ao contar-lhe sobre as coisas e sobre as pessoas que eu vi lá. Os louvores no céu. Depois que o anjo de Deus me mostrou a sala das lágrimas, ele repetiu aquela frase que tantas vezes eu ouvi em minhas jornadas ao céu: venha ver a glória de Deus. O brilhante, magnífico e celestial esplendor do céu tomou-me completamente. O resplendor da glória que me atingia, provindo de tudo o que eu via, encheu-me de temor. A beleza e a alegria daquele lugar, tão bom, não podem ser captadas adequadamente, a menos que a pessoa tenha visto tudo pessoalmente. Nesse momento lembrei-me de uma citação de uma pessoa que ouvi há algum tempo: a luz do céu é a face de Jesus. A alegria do céu é a presença de Jesus. Os sons em harmonia no céu é o louvor a Jesus. O tema do céu é a obra de Jesus. A ocupação que se tem no céu é o serviço a Jesus. A plenitude do céu é o próprio Jesus. Enquanto caminhava com o anjo, eu podia sentir alegria, paz e felicidade em todos os lugares. Os meus pensamentos voltaram-se para minha família na terra. E o anjo parecia conhecer todos eles. Ele me disse: você tem uma missão a executar para Deus. E para você dizer às pessoas na terra o que há por aqui. Deus está revelando-lhe algumas coisas do céu, mas não tudo. Venha ver a glória do seu Deus. Quando chegamos em nosso destino, eu ouvi muitas e muitas vozes cantando louvores a Deus. A majestosa música dos adoradores celestiais excitaram a minha alma. Honra e glória ecoavam repetidamente por toda a extensão do céu com o cântico dos serafins e dos santos entoando com exuberância interminável temas de adoração. Aproximando do trono, minha alma estava fortalecida e transbordante de alegria. De alguma forma eu sabia que estávamos aproximando-nos do trono de Deus. O anjo que me levava parou a uma grande distância, longe ainda do trono de Deus. Ali eu podia ter uma visão panorâmica do que estava acontecendo. Pude ver a mesma cena que João viu, em sua visão, da forma que ele descreveu no Apocalipse. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Apocalipse 5 versículo 11. Ó, povo da terra, se vocês pudessem ao menos imaginar o que o nosso Deus tem reservado para aqueles que o amam. Quando eu olhava extasiada aquela cena diante de mim, algo ainda mais maravilhoso aconteceu. Nunca tinha ouvido um louvor com um volume assim, tão elevado de vozes glorificando a Deus. De repente, a maravilha de todas as maravilhas. O anjo permitiu-me ver o que eu sempre tinha desejado ver, o trono de Deus. O glorioso trono de Deus. O trono de Deus era alto e sublime, Isaías 6 versículo 1. Saindo debaixo dele, fluía o rio da vida com toda a sua beleza e pureza. A glória de Deus ofuscava todo o trono. Dele saíam como que trovões e relâmpagos. E havia vozes em volta dele. João, na descrição da visão que teve do céu, disse: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e, diante do trono, ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 4 versículo 5. Eu vi um arco-íris sobre o trono e em volta dele, semelhante no aspecto à esmeralda. Apocalipse 4 versículo 3. O brilho e a gloriosa coloração do arco misturavam-se com luz, produzindo uma deslumbrante intensidade de cores. Era diferente de tudo o que eu já tinha visto na terra. A luz em múltiplas cores, cujos raios provinham do trono, significava poder e glória. Havia um esplendor que brilhava no trono. Raios gloriosos emanava dele.
Muitas coisas no céu são como se fossem transparentes. E os raios espetaculares que saem do trono são luzes que se refletem em toda a parte no paraíso. Não sei quanto tempo fiquei naquele cenário celestial, mas fui tomada pelo temor. Fiquei pensando nos milhares que já estavam lá no céu, e nos muitos milhares que ainda para lá irão. Pensei na santidade de Deus, na pureza da sua majestade e na perfeição da sua palavra. Então clamei em voz alta: ó Deus! Quão maravilhoso é contemplar a tua glória, a tua majestade e o teu poder! Como das vezes anteriores, o anjo do Senhor me disse: venha comigo, há muitas outras coisas no céu que quero mostrar a você. A sala de registros. Fiquei deslumbrada ao ver a sala de registros, onde meticulosas anotações estavam sendo feitas. O anjo disse-me que Deus mantém seus anjos anotando o culto prestado em cada igreja na terra, registrando o culto doméstico de cada lar, em que ele esteja sendo exaltado e louvado. Deus também mantém registros sobre aqueles que estão fora da sua vontade. O anjo mostrou-me ainda que os anjos de Deus registram os valores em dinheiro dados nos cultos das igrejas e as atitudes das pessoas que contribuem. Ele falou ainda de pessoas que têm dinheiro para dar, mas que não dão para o trabalho do Senhor. Fiquei meditando como foi que Jesus atentamente observou as ofertas sendo dadas. Quando ele foi ao templo do Senhor, assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Marcos 12, versículo 41 ao 44. Quando todas essas coisas me estavam sendo reveladas, inclusive a sala de registros e onde os livros eram guardados, o anjo lembrou-me de que eu deveria fazer também o registro de todas essas coisas. Disse-me que muitas delas eram mistérios para mim, uma vez que eu estava vendo apenas obscuramente. 1 Coríntios 13 versículo 12. Mas o anjo enfatizou que eu deveria contar às pessoas da terra as coisas que eu estava vendo. Quando alcançamos uma outra parte do céu, olhei para baixo e vi um corredor muito longo. Suas paredes eram altas e pareciam ser feitas de platina. Eu podia ouvir os louvores a Deus, ressoando continuamente em altas vozes. Fiquei maravilhada com o brilho da luz e da glória que era refletido das paredes. Um tanto intrigada, perguntei: o que é isso? As paredes pareciam ter quilômetros de distância. Não dava para ver o fim delas. O depósito de Deus. O anjo que estava me mostrando essas coisas disse: olhe para a parte superior dessa parede. Ali estava gravada a palavra depósito. Quando perguntei que salas eram aquelas, o anjo me disse que aquelas salas continham as bênçãos que estavam armazenadas para o povo de Deus. O céu é um lugar totalmente puro, e Deus quer purificar os seus santos que estão na terra, para que eles venham a desfrutar da atmosfera celestial. O céu é um lugar cheio de alegria. Deus deseja dar alegria ao seu povo aqui na terra. No céu há liberdade eterna. Deus anseia que o seu povo seja liberto enquanto está neste mundo. No céu não há enfermidade alguma, e Deus quer curar o seu povo aqui na terra. O céu é um lugar de total segurança. Deus quer que o seu povo esteja sempre seguro e confiante aqui na terra. O céu é um lugar de gozo e satisfação. Ele quer que o seu povo esteja plenamente satisfeito aqui na terra. Quando Jesus nos ensinou a orar: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, em Mateus 6 versículo 10. Ele revelou-nos que Deus quer que sintamos o gosto do céu aqui na terra.
Meu irmão, o nosso Senhor tem depósitos e depósitos de bênçãos que são para você. Elas estão esperando no céu que você se aproprie delas, recebendo-as aqui na terra. Deus quer salvá-lo. Ele quer libertá-lo. Ele quer curá-lo. Ele quer que você tenha a paz de Deus, que excede todo o entendimento, como dizem Filipenses 4 versículo 7. Ele quer que você experimente uma duradoura alegria indizível e cheia de glória, como está escrito em 1 Pedro 1 versículo 8. Jesus, o que cura. Veja a glória do seu Deus, o anjo declarou. Quando ele desapareceu, Jesus ficou ao meu lado. Olhei para Jesus. Ele agora parecia ser maior do que das outras vezes. O brilhante manto que ele usava vestia-o de forma elegante e com muita graça. Sandálias enfeitavam os seus pés cicatrizados. A sua face e os seus cabelos eram lindos e gloriosos. Ao olhar para ele perguntei: Jesus, o que são essas salas? O Senhor não falou nada, mas moveu uma de suas mãos em direção à parede. Naquele momento uma grande abertura apareceu. Por toda a volta daquela abertura eu pude ver glória, poder e luz. Como tudo mais, isso também parecia dar glórias a Deus. Oh, Senhor, o que é tudo isso? Gritei. Então ele me disse: minha filha, são bênçãos para o meu povo. Elas são para os pecadores na terra, se eles tão somente crerem. Eu morri para fazê-los totalmente sãos. Ele disse também: curas estão à espera do meu povo na terra. Virá o dia em que haverá uma avalanche de milagres e curas na terra. Continuando, ele disse ainda: filha, até onde dá para você ver? Esses são edifícios de suprimento, ou depósitos. As bênçãos contidas aqui esperam pela fé dos que se acham na terra. Tudo o que as pessoas precisam fazer é crer e receber. Crer que eu sou o Senhor Jesus Cristo e que sou capaz de fazer estas coisas. E então receberão as minhas dádivas. Quando você voltar para a terra, enfatizou ele, lembre-se de que não é você quem cura e sim eu. Apenas fale a minha palavra e ore, e então eu farei a cura. Creia que eu posso fazer isso. Glória a Deus! Gritei. Aleluia! Obrigada, Jesus! Jesus abaixou a mão e aquela abertura na parede fechou. Então o anjo e eu viajamos em alta velocidade para um outro lugar. Aqui, também, eu podia ouvir a música e os gritos de glória do povo de Deus. O anjo disse: filha, fui designado pelo Senhor para mostrar-lhe muitas coisas. Fale às pessoas sobre estas coisas também.